Então vamos para a nossa primeira aula, né, do paradigmas de linguagem de programação. Então, registrando aqui meu agradecimento ao professor Tiago, né, ele já é o professor titular dessa disciplina há alguns semestres, e aí esse semestre de 2020.1 eu assumi, né, nesse semestre, por esse semestre a disciplina, mas aí ele cedeu materiais e eu fiz apenas adaptações, né, e algumas atualizações, as atualizações pontuais, né. Então, agora a gente vai começar, né, a ver uma introdução. O que a gente vai ver nessa introdução de linguagens de programação? A gente vai ver um pouco, eu quero tentar convencer vocês de que essa disciplina é importante, porque vale a pena aprender paradigmas de linguagem. Então, contato, ignore a sala 5, tá, por enquanto. Pode ser por e-mail mesmo, ou pelo Classroom, né? E a gente vai... Eu acabei explicando já os conceitos direto, eu achei melhor explicar no programa da disciplina. Então, agora sim, vamos começar. Deixa eu só aumentar um pouco o zoom. E eu atualizei, isso aqui é um dado bem interessante, do ranking das linguagens de programação. Eu fiquei surpreso, para falar a verdade, com o que aconteceu em 2020. Java, já desde 2012, se eu não me engano, vinha liderando o ranking, né, de tendências de linguagem de programação, né, de utilização massiva e etc. Desde 2012 vinha liderando. Porém, vinha numa leve descida, uma descendência leve, assim, uma queda leve de utilização. Porém, em 2020 houve, no final de 2019 para 2020, houve uma acentuação grave, assim, uma queda brusca no Java de mais de 6%, né? E essa queda fez com que ele ficasse em segundo, e a linguagem que estava em segundo, que era Python, não foi a que mais cresceu, né? A que mais cresceu foi C. Isso mostrou que o público que saiu de Java, em grande parte, migrou para o C, né? Ou retornou para o C, que já de onde veio, ou então migrou para o C. Para mim foi surpresa, mas depois eu parei para pensar, mas por quê? Por que houve essa debandada, né, de Java, digamos assim? E aí eu fiquei surpreso quando eu constatei que houve a mudança de política da empresa. Deixa eu só ver o que tem aqui no chat, pode ser alguém para Não, confirmar. foi eu que coloquei a mãozinha que eu queria falar. Essa, Tranquilo? essa lista, ela é tipo de acordo com o download das linguagens? Como é que é feito, no caso, esse balanço de qual está sendo mais usada? É de acordo com o número de projetos ativos em cada linguagem. Eles olham os repositórios todos, os projetos, os grandes softwares, né, inclusive os proprietários, mas o que acaba dominando para definir isso daí são os projetos open source, né, que eles conseguem, que o TIOB consegue pesquisar, digamos assim, nos GitHub da vida, né? Mas Entendi. é nesse sentido. Então, projetos em Java que foram fechando para criar e as equipes criando outros projetos em outras linguagens. O projeto era originalmente em Java e hoje é híbrido em Java e Python, e gradativamente vai diminuindo uma linguagem e aumentando a proporção de outra. Então, isso daí é contabilizado. Entendi. É porque, assim, como esse balanço é de 2020, comecei em 2021 agora, eu tinha meio que levado em consideração, assim, no caso, eu pensei que, pelo fato de muita gente ter parado, assim, de trabalhar e tal durante a pandemia, muita gente às vezes não tem tempo de largar uma linguagem para aprender totalmente outra, aí prefere ficar numa linguagem só, fazendo tudo aquilo, e agora eu acho que muita gente teve essa oportunidade de dar uma parada em uma linguagem e tentar aprender outra e tal. Aí, só que, como você falou, que é mais de projetos e tal, aí eu acho um pouco mais difícil. É mais projeto. E perceba que tem linguagens diversas aqui, né? Linguagens, inclusive, arcaicas, né? Linguagens que a gente acha que morreram, né?
como Perl, como Assembly, né? Linguagem diz, isso aí não existe mais não. Existe, né? A gente olhar o Assembly, mais usado do que o Go, o Ruby, que são linguagens, apesar de recentes, linguagens como o Go, que até pouco tempo estava bem em alta, né? Uma grande tendência. Só faltou o COBOL voltar aí. Faltou o COBOL, rapaz, faltou o COBOL, é isso mesmo. É mesmo, mas o Ruby tá em alta. O Ruby tá em várias linguagens aqui em alta, né? Mas isso aconteceu também, né? Porque teve mudança na política do Java, né? O próprio Google já decretou a médio prazo, né, a migração do Android, né, a morte do Android, entre aspas, por conta de políticas que a Oracle mudou em relação ao Java, né? O Java, que sempre foi uma linguagem, digamos assim, gratuita, apesar de não ser aberta, né? Ela sempre foi gratuita e a Oracle está querendo começar a cobrar. Já deu vários sinais de que vai cobrar royalties de todos os programas, né? Ou dos programas que ela quiser cobrar feitos em Java. E aí o Google já ficou preocupado com o que ela vai querer cobrar em relação ao Android, né? Ô, professor, uma dúvida que eu tenho. Eu não sei se tem algo a ver, mas eu sei que agora no finalzinho do último ano, a Java tinha encerrado os projetos que tinha, as coisas que funcionavam com Flash. Ainda é utilizado bastante esse tipo de coisa, ou tipo, era só esquecido, eles abandonaram? Será que tem alguma coisa a ver esse tanto que caiu com isso? Do Flash, né? Na verdade, foi abandonado? Eu acho que esses fatores contribuem, né? Assim, eu acredito que a proporção de pessoas que usavam Java com Flash é muito pequena, né? Mas aí já vai dar 0,5%, já vai dar 1%, já contribui para esses 6% de queda, né? Então é algo com uma queda muito acentuada, né? Porque olhando o restante dos números é sempre 0,2, 0,5 e o Java foi a única que foi totalmente discrepante das demais. A queda do Java, só o que caiu, só o que deixou de usar Java é maior do que todos os projetos escritos em C#. Né? Então, assim, foi uma queda muito acentuada, preocupante para a Oracle, né? Mas é também que sirva de lição para que ela pare com essas ameaças, né? Eu acho que ela jogou verde e analisou. Aí, quem sabe, depois de um resultado desse, ela não volta atrás, né? E para de cometer, né, essas ameaças ou esse desejo de cobrar, né, o que tradicionalmente não se é cobrado, né? Tudo bem ela fazer uma biblioteca e querer cobrar por ela, mas querer cobrar no geral só por usar a linguagem Java, aí já é algo que visivelmente a comunidade achou abusivo, né? A comunidade não gostou. Porque a gente não vê isso em outras linguagens, né? Pelo menos eu nunca vi, tipo Python, Ruby, C, a gente não vê esse tipo de coisa. Exatamente. E o que eu acho que indigna mais, de certa forma, é que Java é bem antiguinho, querendo ou não. Aí, se fosse um negócio, fosse uma linguagem nova chegando agora, a gente chegasse cobrando, era uma coisa. Agora, uma linguagem que já está aí há muitos anos e querer vir cobrar depois desse tempo todo, aí o pessoal realmente pega pesado. Mas acho que quem está chegando, chega de fininho, não vai querer cobrar, não. Cobra depois. Com certeza. E não, dessa maneira não é aceito, né? Não, pois é. Né? Foi considerado mesmo uma surpresa, uma decepção, digamos assim, né? Mas note que até SQL está aqui na lista. SQLR, né? São linguagens bem... Eu acredito que SQL, por exemplo, vai ficar aí sempre nesse meio, né? Porque ela não vai deixar de ser usada, porque por baixo dos panos lá, ela vai estar rodando, mas não vai sair daí nunca. Não vai chegar como um C lá em cima, mas desse ranking aí eu acredito que nunca sairá, não. É verdade. Mas, rapaz, é mesmo. Faltou o HTML, estão com preconceito, não consideraram o HTML linguagem de programação, não é possível. É porque HTML é linguagem de hipertexto, né? Aí não está no ranking. Senão ia ser só topo. Né? Mas é isso. Mas olha como
como o Java caiu. Até 2020 ela estava em primeiro. Ó. Tenta olhar que em fevereiro de 2020 Java ainda era a primeira do ranking. Em 2021 mudou. Né? É fresquinha a notícia. Fevereiro de 2021. Né? Então, hoje, né, Java perdeu o posto de linguagem mais popular, mais usada, e voltou ao C, que até 2001, né, acho que até um pouquinho depois disso ainda era líder. E aqui tá de 5 em 5, né? Até um pouco depois de 2001, o C ainda liderava em queda, e aí foi ultrapassado. Mas o Python é uma linguagem que é muito jovem para o sucesso que tem também. Ó. Python, muito sucesso. Né? E esse aqui é um gráfico de tendências, digamos assim. Então perceba como o Java acentuou a queda. Ó, essa linha preta aqui, ó, ela acentuou a queda no final de 2019 para começo de 2020, justamente após o anúncio da Sun de tudo isso daí, né? E o Google já estava bem avançado, digamos assim, na divulgação do Fuchsia, né? Do substituto do Android. E aí, por conta disso tudo, gerou meio que uma debandada. Rapaz, se o Google está saindo, eu vou sair também. Gerou um efeito manada aí na saída do Java. Né? Mas a tendência é estabilizar, depende muito da postura daqui para frente, né? Não só da comunidade, mas também dos responsáveis pela linguagem. Né? Mas, para minha surpresa, foi a subida do C. Né? A subida do C eu não esperava, sendo sincero. Né? Eu pensei que o Python ia substituir, ou que o próprio C++, né? Mas para mim foi uma surpresa. Ou o JavaScript, né? Mas a questão do JavaScript é porque tem vários flavors, né? Aí ele acaba não sendo agregado em uma coisa só. Né? Mas as linguagens também são analisadas como as linguagens de tendência, né? Ou aquelas que se destacaram e merecem um olhar mais atento. E notem que Python é uma linguagem super premiada, né? Já tem 3 premiações, 4 recentes de Python, né? 2007, 2010, 2018, 2020. Né? Então, é uma linguagem que vem atraindo olhares também, né, da comunidade. Fruto do crescimento das bibliotecas em si, do crescimento da comunidade, que tornam a linguagem ativa. Né? Então, linguagens recentemente desenvolvidas, algumas mais recentes, outras menos recentes, algumas dessas são mais conhecidas, como o Dart, né? O Go, que são usadas no Google. Né? Alguém escreveu aqui? A família é fã de Dart, pelo jeito. Né? Então, são linguagens que, apesar de recentes, têm o seu papel no mercado, têm o seu papel, digamos assim, em termos de nicho de desenvolvimento. Né? Tem os seus diferenciais. O que não faz sentido é desenvolver o mesmo do mesmo só para não usar uma linguagem. Isso aí não faz muito sentido. Né? Mas as linguagens novas, normalmente, elas pincelam sutilezas nas mudanças de paradigma para direcionar a utilização, para facilitar o desenvolvimento de algum nicho, de algum tipo de aplicação. Por que estudar linguagem de programação? Quem pode me dizer quais critérios poderiam ser avaliados quando eu vou comparar ou decidir qual linguagem usar? Né? O que é que vocês poderiam me dizer sobre esses 2 primeiros tópicos? Imaginando que são perguntas. A tendência do mercado de utilizar a linguagem. A tendência do mercado, sem dúvida, é um critério importante, até porque você pode se basear nisso para tirar dúvidas rapidamente, porque sabe que tem uma comunidade ativa, né? Sabe que vai encontrar profissionais para contratar, né? Mais facilmente. Né? Você depende de uma linguagem que é mosca branca, por exemplo, eu vou fazer um projeto, eu vou dar manutenção, como eu já vi quando eu estava no mestrado, a IBM doida
passando de porta em porta na sala de aula lá da Unicamp, perguntando quem sabia COBOL, anunciando mesmo, estamos contratando um programador COBOL, não sei o que, rapaz, o que é isso, né? Então, por quê? Porque é uma linguagem que é difícil achar profissionais, né? Por quê? Porque a chance de empregabilidade é baixa. Então, para o empregador também é ruim, né? Então, realmente, o mercado é importante. O que mais? Desempenho, consumo de memória, né? Qual o hardware? Pois não. A quantidade de bibliotecas disponíveis. Quantidade de bibliotecas disponíveis. Qual a melhor biblioteca para a finalidade que eu quero? Por exemplo, se eu quero fazer processamento de imagens, então qual linguagem vai poupar mais trabalho meu? Né? Que já tem biblioteca para texturização, para identificação de borda, para processamento de imagens. Né? Pode ser que tenha, e certamente tem. Ou paga, ou gratuita, tem. Né? E aí, isso aí pode ser sim um critério. Né? Então, são critérios. E outros critérios a gente vai ver na forma de paradigmas, que é o foco, um dos focos dessa disciplina, eu diria que o principal. Né? É a maneira de raciocinar um problema. Né? Então, tem problemas que são mais facilmente resolvidos em determinados paradigmas, né? Influenciam no método de implementação. Então, é importante estudar paradigmas de linguagem de programação para que a gente também aumente nosso leque de resolução de problemas. Né? Em entrevista do Google, é muito comum, por exemplo, eles perguntarem coisas do tipo, como você resolveria problema tal? Você não mas não é para codificar. Não, eles não pedem nem para você codificar. Não precisa programar não. Como você resolveria esse problema? Como você resolveria o problema de eu tenho um mapa do Brasil e eu quero colorir os estados, mas usando o mínimo possível de cores. Tal que estados vizinhos não tenham a mesma cor. Então tá aí um problema. Problema clássico de grafos, de teoria dos grafos. Né? Então, como você resolveria esse problema? Então, cabe a você, de supetão, né, dizer, não, isso aí fica mais resolvido usando o percurso em grafo. Por exemplo, pode ser um algoritmo que faça busca em largura, tal, ou busca em profundidade, tal. Então, o algoritmo guloso, aí você vai, né, descrevendo o algoritmo, o seu raciocínio, sem necessariamente codificar. Né, porque é uma entrevista. Né? Não faz sentido eu responder, não. Você coloca system out, print ali. Não, printa isso, faz isso. Né? Não é um compilador, é uma pessoa que está do outro lado. Né? Então, é importante pensar em paradigmas para aprender a expressar melhor as ideias, a escolher melhor suas linguagens. Né? Então, quando a gente tem um paradigma, por exemplo, eu digo, olha, como é que eu poderia registrar regras de tradução? Aí eu já posso usar um raciocínio baseado em regras, ou, se preferir, uma programação em lógica, se eu quiser criar gramáticas. Porém, se eu tiver necessidade de tempo real, eu sei que isso aqui vai ficar lento com programação em lógica, então é melhor usar raciocínio baseado em regras. Né? Então, quer dizer, você abriu o leque das possibilidades. Né? Ou então, se você não soubesse, você disse, olha, eu testaria um caso piloto nesses dois. O que tivesse o melhor desempenho, eu adotaria. Pronto. Disse a sua opinião. Agora, se o cara vier com outra pergunta, mas qual você acha que vai ter melhor desempenho, aí você justifica de acordo com o que você acha. Mas você foi justo e preciso, né, no seu modo de pensar. Né? Isso é importante. Né? Então, é importante ter essa educação formal em ciência da computação, porque esse é um grande diferencial do profissional bacharel em ciência da computação em relação a outros profissionais da computação, como tecnólogos, como analistas de sistema, né? Não é demérito, eu não estou falando de demérito, não estou dizendo, não, então os profissionais de ciência da computação são melhores? Não necessariamente, estou dizendo que eles têm esse perfil diferenciado, né? Fruto da formação. Então, é importante nesse sentido, né? Para embasar suas decisões. Né? Então,
facilita o desapego das linguagens também, né? Facilita a curiosidade de querer experimentar novas linguagens, de querer provar linguagens, né? Testar linguagem nas férias, né? Passar o tempo, vou estudar Dart, né? Não, né? Então, isso daí é importante, porque o melhor profissional não é aquele que sabe, é aquele que sabe saber, sabe aprender, né? Então, por que numa entrevista de empresa grande não se foca tanto na linguagem? Porque a linguagem, se você é bom na resolução de problemas, a linguagem, você tendo um tempo de assimilação da linguagem, você transfere a sua solução para qualquer linguagem, né? Isso aí é um problema menor, digamos assim, né? Então, é entender melhor a importância da implementação, né? Quais as consequências de usar uma determinada linguagem, um determinado algoritmo, um determinado paradigma, maneira de resolver o problema. Vai aumentar a complexidade do algoritmo, vai aumentar o tempo de execução, né? Conhecer as estruturas que você usa em cada linguagem, como, por exemplo, o Synchronized em Java. Ele é conhecido por ser uma lesma, por ter, em alguns casos, né, problema que podem inviabilizar a sua utilização, né? Mas aí existe o volátil lá, né, para ser um concorrente para finalidades específicas. Vou até deixar esse link aí, fiz questão de colocar esse link, coloquei, foi ontem ou foi hoje, na última revisão dos slides que eu fiz, né? Então, vou até colocar o link também lá no conteúdo do Classroom, não só nos slides, para que vocês olhem como é o estilo de discussão que vocês vão se sentir à vontade, né? Eu não diria só depois de paradigmas de linguagem de programação, mas já de imediato, porque é justamente com esse tipo de discussão que a gente aperfeiçoa a profundidade dos paradigmas, né? Por que usar isso aqui e não isso? Qual o problema do Synchronizer? Por que isso aqui é melhor? Então, ir conhecendo, aprofundando um pouco mais, né? Não só nas linguagens, mas nos paradigmas de cada linguagem, né? Então, aumentar também a capacidade de projetar novas linguagens e crescer, né? Avançar na ciência da computação. Quem sabe alguém não quer fazer mestrado nessa área, né? Quem sabe evoluir uma linguagem com uma determinada, né, característica adicional ou diferente, né? Então isso é importante, né? Tem várias aplicações científicas, comerciais, né, na IA. Então é uma aplicação diversa, porque existem linguagens com finalidades específicas e linguagens com finalidades gerais, né, de uso geral e de uso específico. Então, né, é possível criar uma linguagem de domínio específico, como é o caso de SQL. SQL é uma linguagem de domínio específico, uma linguagem voltada para consultas em bancos de dados. Tá joia? Então, como é que uma linguagem se torna bem-sucedida após ela surgir, né? Quais são as principais características da linguagem ideal que você acha, né? Por que existem tantas linguagens de programação? Quem pode comentar um pouco sobre qualquer uma dessas perguntas aí? Eu acredito que muitas vezes existem várias, mas não necessariamente elas são iguais, assim, para resolver todos os problemas. Algumas delas, elas têm nichos diferentes que são mais adequadas para resolver problemas diferentes. Obviamente tem as suas similaridades, né, que vão resolver tais problemas da mesma forma, mas tem sempre uma característica de cada uma. Perfeito, realmente, né? Então, existem tantas linguagens porque existem perfis de aplicação diferentes, né? E aí, em alguns casos, um é melhor, em outros casos, outro é melhor. Agora, linguagem de programação ideal, a melhor resposta para isso é qual a linguagem de programação ideal? A resposta tem que ser a clássica. Depende do que eu quero programar, depende de qual problema que eu estou resolvendo, depende, né? Eu quero
uma linguagem multiplataforma para rodar em todos os dispositivos, desde o meu relógio até a geladeira, televisão, seja lá o que for. Pronto, aí você já restringiu para um subconjunto menor, né? Então você, a partir das suas necessidades, você escolhe o que é ideal para você nessa situação, né? Então, não existe uma linguagem de programação bala de prata, né? Essa é a melhor, não. Essa é a melhor, essa é a que eu uso mais, porque eu faço muitos sistemas que essa seria boa, essa outra seria boa, então eu preferi essa, né? Então, alguns critérios que a gente vai discutir aqui durante a disciplina, mas principalmente nessa aula de hoje, né? Critérios de qualidade das linguagens de programação. Deixa eu só olhar para o relógio para não vou me atrasar, não se preocupem, né? Critérios da qualidade. Então, essa primeira aula, abrindo parênteses, a gente tá sendo uma aula teórica, assim, mas por ser a primeira aula. As demais, como eu disse, eu vou deixar previamente gravados os conteúdos, tá? Então, não tem dúvida, então não teria como ter uma primeira aula de dúvidas, né? Já que a gente é a primeira aula, né? Mas, assim, critérios de qualidade das linguagens de programação. Então, a avaliação da linguagem de programação, ou a qualidade pode ser avaliada por outros critérios fora esses, mas legibilidade, capacidade de escrita, quer dizer, tem linguagens que são muito prolixas, tem linguagens que eu escrevo pouco e já represento muito, como Python, né? Se você comparar Python com Java, por exemplo, você escreve muito menos normalmente em Python para fazer a mesma coisa, né? Mas aí tem que ver também o lado da legibilidade. Ah, não, mas Python também é legível. Aí tem também o lado da manutenibilidade. Então, são vários aspectos, né, de qualidade, e a gente tem que optar livremente, sem estar preso a nenhuma linguagem, né? Confiabilidade, né? É uma linguagem antiga, é uma comunidade atuante. Se eu tiver dúvida, eu vou ter com quem tirar essa dúvida na internet. Então, tudo isso é importante, né? O custo. É uma linguagem que tem custo adicional para usar, paga royalties, né? Como é o caso da polêmica, que não está fechada ainda, eu acredito que vai ser, né, foi só uma ameaça, mas existem custos ligados à utilização de uma linguagem, como, por exemplo, tem linguagem que só pega em computadores específicos. Olha, você só pode programar nisso se for no Mac, por exemplo, né? Claro, né? Existem nichos, né? Então você tem que considerar como mais um fator, um simples fator que pode valer a pena sem problema nenhum. E aí você pode definir, o importante é você definir seus critérios. Eu vou aqui dar exemplos, né? Mas não se atenham apenas a eles, né? Porque a necessidade depende de quem necessita. Então você pode definir critérios na hora de escolher, né? Em qual linguagem você vai fazer um projeto, né? Ou em qual paradigma. Primeiro e depois escolhe a linguagem, ou já escolhi a linguagem, né? Sem problema. Então, se a linguagem é simples, ou tem ortogonalidade, né? Quer dizer, ela é legível, né? Se a linguagem tem dependência de controle, isso pode, dependendo do uso do programador, interferir negativamente na legibilidade, né? Pode melhorar a capacidade de escrita. São características das linguagens de programação que podem realizar aquele famoso trade-off, a relação de compromisso. Com isso eu ganho de um lado e perco do outro. E nessa disciplina a gente vai conversar um pouco sobre isso. Características das linguagens que podem gerar certos ganhos e certas perdas. E aí, isso é ruim, isso é bom. Não, eu não digo que é ruim ou que é bom. Eu digo que melhor é isso e pior é isso. Se é ruim ou bom, quem vai escolher é você. Quem vai usar a linguagem, né? Então, a sintaxe, né? Suporte a abstrações, né? Então, essa linguagem tem abstrações que me permitem dividir para conquistar. Essa linguagem tem abstrações que me permitem executar em paralelo, de maneira simplificada, como Haskell ou como algumas outras linguagens, né? Então, se eu quiser algo de tempo real, eu já vou inclinar para uma linguagem que tenha uma coisa dessa. Mas isso perde legibilidade, perde manutenibilidade. Moço, mas eu quero tempo real. Eu vou ter que sacrificar alguma coisa.
É sério. Então, existe essa relação de compromisso, né? Eu quero um sistema altamente confiável, que tenha tratamento de erros. Então, já vou pensar em algo que tenha alguma proteção, como tratamento de exceções, né? Ou como invariantes ou pré e pós-condições, como é o caso de Eiffel, algumas linguagens. Né? Eiffel não é nem comercial, né? Já é muito antigo e entrou em desuso. Mas só para dar um exemplo, né, de linguagem que define pré e pós-condições como condições prévias e póstumas da execução de um método que são verificadas a todo tempo. Ah, mas isso interfere no desempenho. Você que não queria confiabilidade, né? Então, aí quer dizer, você poder escolher livremente isso daí, né? Então, a legibilidade é, como o próprio nome diz, a facilidade. Todo requisito que termina com lidade ou idade é facilidade para, né? Então, é a facilidade para ler o programa. Então, um programa, uma linguagem de programação mais legível é aquela que eu bato o olho e mais facilmente eu entendo o que ela está dizendo, né? O que cada linha de código, cada instrução está dizendo, né? Por exemplo, olha esse exemplo em C e esse exemplo em um dialeto Lisp, né, que é Scheme, né? Então, olha só, qual é o mais intuitivo? X igual a colchete I ou 7 exclamação X vector ref A I fecha parênteses, fecha parênteses. Pelo menos eu acho que o C é mais legível, né? Então, na minha visão, a legibilidade do C é melhor do que a das derivadas, Lisp e derivadas, né? Mas aqui eu chutei o balde também. Aqui é o paradigma funcional, mudou o paradigma versus um paradigma estruturado, imperativo, né? Então, a legibilidade, ela vai ter impacto positivo ou negativo, dependendo do grau de legibilidade, na facilidade de manutenção, na longevidade do projeto. Né? Um projeto que dura 30 anos, normalmente, quanto mais legível for o código, melhor. Porque não vai ser o mesmo grupo de programadores que vai dar continuidade, né? Então, é algo que tem que ser levado em consideração. Facilita a manutenção, né? Então, simplicidade global. Né? Então, algumas linguagens são fáceis de aprender. Outras têm tantos recursos intrínsecos que se tornam mais complicadas, mais complexas, né? Então, uma linguagem muito poderosa, o ideal é que ela seja modular, as famosas bibliotecas. Eu posso ou não utilizar, mas uma linguagem que me obriga a usar recursos avançados para poder fazer o básico, como em alguns casos C++, C, isso aí pode me deixar desconfortável na hora de eu aprender a linguagem, na hora de eu fazer coisas simples com aquela linguagem, né? Mas propenso a erro, por exemplo. A ortogonalidade é algo bom, né? Por quê? Porque a falta de ortogonalidade é como se a gramática da linguagem não tivesse sido bem planejada. Gramática da linguagem, todos aqui compreendem, né? Já viram a disciplina de teoria de linguagem, né? Eu não me... Ou estão vendo esse semestre? Sim, professor, a teoria da computação, né? Perfeito. Tá. Né? Porque... não, tranquilo. Tô pagando de novo, professor, tenha calma. Não, tranquilo, para fazer bem feito, né? Não? Então, quando a gente tem uma gramática, o que é uma gramática? É uma maneira de descrever a linguagem. Então, essa linguagem, a linguagem Java, toda classe começa com a palavra reservada a class, seguida de um string que representa o nome da classe. Depois dessa string, deixa eu apresentar para vocês, aproveitar o vídeo, tem a Lavínia aqui, ó. Pior que tá a tela compartilhada, não sei se dá para ver aí. A Lavínia, de vez em quando, ela vai aparecer nas aulas síncronas. Né? Oi, o papai tá em aula, por favor. Você pode... A gente pode ir pra pracinha? A gente vai pra pracinha, tardezinha. Pronto. A linguagem Java, por exemplo, aí depois do nome da classe,
Aí o nome da classe vai ter um delimitador de bloco. O delimitador de bloco é a chave. Então tudo isso está definido na linguagem. Olha, antes da palavra reservada class, pode vir uma palavra reservada de visibilidade. A palavra reservada de visibilidade pode ser public, pode ser private, percebe? Então isso daí são descrições, definições de uma linguagem de programação, e a gente, para isso, dá o nome de gramática. Como existe a gramática da língua portuguesa, existe a gramática da língua Java, da língua Python, né? Então é uma gramática. Tem a sua sintaxe, a sua semântica, né? Toda a estrutura. Então, algumas linguagens têm recursos que não foram bem pensados ou previstos originalmente na linguagem, e por isso precisou adicionar meio que gambiarras ou exceções, né, digamos assim, para algumas construções. Então, olha, toda função retorna um tipo de dado, exceto array, tem linguagem que não permite. Não pode retornar tipo estruturado. Não pode, mas não é um tipo de dado? Mas ele retorna quase todo, não todo. Percebe? Então, essas exceções fazem com que perca ortogonalidade na linguagem, né? E torna a utilização mais propensa a erro, o compilador fica mais complicado, né? Pascal mesmo, vocês vão ver, viu? Pascal é uma linguagem que é uma linguagem que tem muitas exceções, principalmente na definição de funções e procedimentos, né? Por exemplo, esse é um dos exemplos, né? Pascal não permite que arquivo seja passado por valor, né? Também não permite que o retorno seja um tipo estruturado, né? Então, só podem retornar alguns tipos, né? Não dados estruturados. Então, é uma linguagem que tem muitas exceções. Ela é uma linguagem boa para o seu propósito, que é um propósito de aprendizagem, um propósito pedagógico, né? Mas a partir daí, ela foi, por um tempo, adotada na prática. Quem nunca ouviu falar do Delphi? Quem já ouviu falar do Delphi? Alguém ouviu falar já dessa sim, eu já ouvi falar, mas assim, de conhecer e tudo mais, não. Que é uma evolução, usa uma linguagem chamada Object Pascal, que é um Pascal orientado a objetos, né? Mudando um pouco para... já ouviu falar, né? Mas assim, o Delphi, ele, por ter herdado o Pascal, ele herdou algumas limitações também do Pascal, e aí teve que adaptar, né, alterando um pouco a linguagem, e em outros casos assumindo as exceções, né? Então, alguém escreveu? Já ouviu falar. Ótimo, muita gente ouviu falar. E o Python é uma linguagem muito ortogonal, né? Então, no sentido elogioso mesmo, né? Então, é uma característica positiva. Python é uma linguagem muito uniforme, né? Ela foi muito bem pensada, a gramática da linguagem, né? Outras linguagens que foram evoluindo com o passar do tempo precisaram de puxadinhos, né? De gambiarras, né? Como, por exemplo, o C, né? O Pascal, né? O C tem algumas exceções do tipo registros. Registros é como se fosse os structs, né? As estruturas compostas, digamos assim, né? Então elas podem ser retornadas. Mas se eu posso retornar um struct, por que eu não retorno array? Que o array não deixa de ser um struct com elementos do mesmo tipo, né? Então fica um negócio meio estranho de entender. Mas eu posso retornar por referência, não por valor. Aí já foi a gambiarra, né? Aí já foi o jeitinho, né, para dizer, não, pode, só não do mesmo jeito, é diferente. Então é uma exceção, né? Então, muitas exceções tornam a linguagem complexa, né? Quais as consequências de uma linguagem ortogonal? Quem pode dizer? Vou adiantar, né? Então, a linguagem ortogonal, ela facilita, digamos assim,
mas se você não tem ortogonalidade, você deixa a linguagem complicada, né? Agora também tem o porém. Uma linguagem muito permissiva é fácil dela ser ortogonal, viu? Então, uma linguagem muito permissiva, como é o caso de Python, porque Python ela não tem exceções, muitas exceções, porque ela permite muita coisa, né? Muita coisa acontece. Você pode até retornar uma função, se quiser, né? Mas assim, Python ela é muito permissiva, mas ela, pelo fato de dar muita liberdade, ela também aumenta a chance de ter erros. Ortogonalidade demais também é problema. Então, ortogonalidade de menos vai complicar o compilador, vai complicar a curva de aprendizado, a chance do programador adicionar erros. Mas uma ortogonalidade demais também exagerada, porque o cara pode ter errado e o compilador não só não detecta o erro, como ele vai executar, só que de uma maneira inesperada, porque eu usei de um jeito diferente que a linguagem também permite. Percebe? Então, a gente tem que apreciar com moderação. O melhor é o meio termo. Né? O meio termo é equilibrar. Por isso que linguagem, normalmente, antes de projetar uma linguagem, ou antes de escolher uma linguagem, você tem que dizer para que eu vou usar. Então, se você com aquilo na cabeça, você executa. Ou o projeto da linguagem, ou a escolha da linguagem, a análise da linguagem. Né? Programação imperativa não estruturada, ela entrou praticamente em desuso. Não entrou em desuso porque existem softwares de tempo real que ainda exigem uma linguagem de baixo nível, como COBOL, como Assembly. Mas uma linguagem não estruturada, né, como é o caso dessas que eu citei, por exemplo, elas não têm o conceito de loop. Por exemplo, não tem o conceito formal, for, while, não tem. Então, como é que se simula loop? Com mudança de linha, com goTo. Então, o goTo, ele permite que a gente crie marcas no código e faça referência para ir para aquela marca. Então, é algo muito propenso a erro. Algo que permite aberrações do tipo, eu posso voltar para um loop, depois que eu já saí dele, eu posso voltar para ele, sabe? É uma linguagem que me dá tanta liberdade que também me dá chance de fazer besteira demais, né? Mas os códigos ficam mais enxutos, ficam mais curtos, ocupam menos memória, executam mais rápido. É o que se ganha. Mas analise também o que se perde, né? Aprecie com moderação. Se eu tenho 4 GB de memória no meu computador, eu não vou me preocupar em quebrar a cabeça porque eu estou usando 200k a mais de memória. Moço, eu quero facilitar a minha vida em termos de manutenção e produtividade. 200k, 1 mega a mais de memória RAM que seja, 2 mega que seja, né? Não é crítico de tempo real e eu tenho 4 GB sobrando. Pronto. Então, beleza, é analisar, né? Então, aqui é um exemplo de um código. Olha só como é o comportamento aqui. Definiu-se uma marca, loop 1, com o if. Se uma determinada condição for satisfeita, saia. Esse loop 1, ele está se comportando como qual estrutura da programação estruturada? Que tipo de loop? Quem pode dizer? While. While. Muito bem. Eu faço a verificação. Enquanto isso aqui não for verdade, digamos assim, ou melhor, é um do while, né? Digamos assim, é o do while. Eu faço alguma coisa, né? Se essa condição for verdadeira, é, digamos, um while not, né? Se ela for verdadeira, eu saio do while. É o while uma condição negada, né? Digamos assim. E aí, se isso aqui não for verdade, eu vou para a próxima linha, que já é o loop 2. É como se tivesse um loop dentro do outro. Se eu for disciplinado. Senão eu posso fazer besteira, depois que eu sair do loop eu volto para ele, se tiver um goTo embaixo, né? Então, loop 2. Aí, se uma determinada condição for satisfeita, vá para o próximo. Esse cara daqui, tá? Que é como se fosse o skip, né? Ou para ir para a próxima iteração do loop, digamos assim, né?
E enquanto eu cair aqui dentro, eu volto para o loop para verificar a condição de novo. Então, note que é uma liberdade, mas é um potencial de injeção de falhas muito grande. Então, linguagens como o COBOL, por exemplo, que permite esse tipo de abstração, já é mais abstrato que Assembler, bem mais, permite definição de variáveis com nomes legais, né, operadores de comparação bem interessantes, né? Então, é algo que a gente precisa usar consciente, né? Então, tipos de dados, quais são os tipos, quais são as estruturas de dados permitidas na linguagem, tudo isso a gente tem que analisar. Se eu quero fazer um programa para fazer um concorrente do Google Maps, será que não tem uma linguagem que já tenha uma biblioteca com uma estrutura de dados apropriada para definir mapa de coordenadas GPS em imagens? É possível que tenha, né? Pode não ter comercialmente, é possível até que tenha comercialmente, mas dentro do Google com certeza tem. Né? Para fazer o Google Maps, eles criaram as estruturas de dados deles. Né? Mas pode ser que tenha linguagens que já tragam esse recurso nativamente. Né? Então, já favorece. Isso tudo tem que ser considerado. Né? Capacidade de leitura, de escrita e etc. da linguagem. Né? Linguagens que não têm tipos como tipos próprios, né? Como, por exemplo, C, ele não tem booleano, mas ele funciona. Ele funciona porque o inteiro é booleano. Né? Se for 0 é falso, qualquer outro valor é verdadeiro, beleza. Né? Mas há um prejuízo, digamos assim, na legibilidade. Quando você acostuma, passa. Né? Mas há prejuízo, né? É verdade. Né? Mas existem também outros ganhos quando se muda de paradigma. Aqui eu já não estou falando apenas de mudança de linguagem. Esse primeiro exemplo poderia ser o mesmo paradigma, né, só mudando a linguagem. Uma não tem um tipo, outra tem. Aqui a gente pode dar outro exemplo mudando o paradigma. Uma coisa é eu definir, digamos assim, variáveis soltas, e outra coisa é eu encapsular variáveis em um grupo, em uma estrutura, digamos assim, né? Em uma estrutura, um struct, um registro, né? Que se eu acrescentar também comportamento nesse registro, aí eu já estou falando de classe, né? De paradigma orientado a objetos. Então, quer dizer, é algo que me permite encapsular unidades de desenvolvimento, me permite abstrair, né, partes do meu código, porque eu sei que esse pedaço chamado pessoa, ele vai ter dados e vai ter comportamentos de pessoa. Então, quando eu me referir a pessoa, eu já sei o que é. Eu posso crescer isso daí e transformar em um padrão de projeto, que a gente vai ver padrões de projeto nessa disciplina. Né? Então, vou ver alguns padrões de projeto. Vai dizer, olha, esse padrão de projeto me ajuda a fazer isso? Por quê? Porque ele me permite esse reuso estrutural, assim, assim, assim. Então a gente vai ver também quando formos adentrar em orientação, no paradigma orientado a objetos, a gente vai ver alguns recursos avançados, digamos assim, algumas maneiras de pensar de forma mais abrangente, usando o paradigma orientado a objetos. Né? Sintaxe. Tem linguagens que limitam demais nomes de variáveis, né? Linguagens que têm palavras reservadas ou palavras especiais que têm semântica própria na linguagem, né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, né? Uma linguagem que permite, como o Fortran 77, 6 caracteres para definir uma variável, eu teria dificuldade em usar uma linguagem, porque eu não economizo nome de variável, não, né? Usuário logado no sistema, pronto, né? O camel case, esse aí é o nome da variável. Professor, mas dá muito trabalho. Moço, quem não usa IDE? O usuário contra o barra de espaço, enter. Né? Então, a legibilidade é algo que particularmente eu valorizo, porque a minha memória é meio curta. Então, eu prefiro deixar o código mais legível possível para não depender da minha memória na hora de ler, fazer uma leitura rápida dele. Né? Então, é algo interessante. Então, começo e fim de bloco, por exemplo. Tem linguagem que
os delimitadores de bloco são os mesmos em qualquer parte do código. As chaves do Java, por exemplo, abre e fecha chave, abre e fecha chave, abre e fecha chave. Tem linguagem que é um delimitador para o if, é o begin if and if. Para a função é outro. Para a classe é outro. Se for o for, é outro delimitador. Se for o while, é outro delimitador. Moço, aí a linguagem pode perder simplicidade. Mas vai ficar mais legível. Eu já olho para a linha e já sei que essa chave aqui é do for. Melhora. Ganha legibilidade. Concordo. Mas note que você ganha de um lado e perde do outro. Eu, algumas vezes, já desejei que tivesse isso em Java, principalmente em JSP. Que a indentação, às vezes, se perde quando coloca código HTML no meio. E aí eu digo, rapaz, esse fechamento de chave é do que mesmo? É do if, do while, é do que? Aí eu tenho que ficar, né, vasculhando. É chato, né? Realmente. A legibilidade é prejudicada, mas em compensação você ganha simplicidade. Aí você tem que balancear e escolher, né? Então, a estrutura, digamos assim, a palavra reservada, as palavras reservadas da linguagem, elas precisam ter uma semântica própria, né, para cada linguagem, né? Então, as palavras como static, como virtual, né, falando em alguma linguagem de programação, né, elas têm que ter uma semântica, né? Tem linguagem que tem códigos, por exemplo, grep, né? O grep é um comando do shell script, que é uma linguagem de programação, né? O shell, o terminal do Linux, ele é uma linguagem de programação, ele tem uma linguagem de programação, você consegue definir condições, loops e etc. Tanto é que, por conta do mercado que o Linux tem hoje do lado servidor, a Microsoft incorporou o shell script no terminal do Windows, né? Então, é uma linguagem como qualquer outra, né? Só que para um propósito específico, para automatizar gerenciamento de arquivos, né? Pode ser criação de arquivo, exclusão de arquivo, alteração, leitura dos arquivos, né? Triagem do conteúdo dos arquivos, como é o caso do grep, né? Então, grep é um comando, mas será que não seria mais interessante, já que tem o recurso do tab, né, ter um outro nome? Porque grep significa Global Regular Expression Print, né? Então, ele vai imprimir resultados de arquivos a partir de expressões regulares que tentam fazer match do conteúdo, né, daqueles arquivos, né, do conteúdo do que vai ser filtrado por ele. E aí, quando a gente utiliza comumente, a gente às vezes perde até o significado, né, do comando, mas muitas vezes porque o comando não tem aquele significado, né, apelativo no seu nome. É difícil você fazer ligação semântica, né, com a semântica que ele representa. Isso é importante, né, por conta da legibilidade, né? Então, linguagens muito sofisticadas, que são de uso geral, que servem para tudo, tem estrutura de dados para tudo, e etc., é aquele negócio, né? Não sei se vocês já ouviram falar da síndrome do pato, né? O pato, ele voa, nada e anda. Mas as três coisas ele faz mais ou menos. Não faz nenhuma delas de forma especializada, né? Não se destaca em nenhuma delas, né? Então, linguagens de uso geral, elas tendem a ter essa característica, né? Elas fazem várias coisas, mas elas normalmente não são a melhor para fazer nenhuma delas, né? A não ser que não tenha linguagens específicas para ele. SQL é uma ótima linguagem de consulta. Eu consigo fazer buscas em banco de dados sem usar SQL, usando, por exemplo, Python? Posso. Eu poderia ter outras formas de conexão com o SGBD e pedir para ele retornar as tabelas todas. E eu usar estruturas de Python, os meus loops e etc., para ir fazendo os joins. Um SQL ia virar dezenas de linhas de código. Mas saía.
Mas tá vendo? Mas Python resolve. Mas como ele não tem o propósito específico de processar consultas em banco de dados, não é a melhor, né? Então, linguagens de fim específico tendem a ser melhor naquele fim, né? Se elas forem bem feitas, né? Tem esse porém, né? Mas é a gente analisar. Tem algumas linguagens que são mais modulares, como, né, as próprias linguagens orientadas a objetos hoje em dia, que tem bibliotecas. Então você pode ir agregando processamento de língua natural, né? Vou usar, se eu não quiser eu não uso. Então você consegue, né, usar com moderação aspectos, né, que já é um paradigma complementar, né? Tem linguagens que têm muita facilidade para programação orientada a aspectos, como é o caso do Java, né, que tem bibliotecas muito boas, como AspectJ, né? Para quem não ouviu falar naquela questão de outros paradigmas, nós vamos ver programação orientada a aspectos, né? Então é uma outra maneira de pensar o software que não exclui outros paradigmas. Você pode programar orientado a objetos e em determinado ponto do código, não, ou em determinados aspectos do código você usar o paradigma orientado a aspectos, por exemplo, né? Tranquilamente. Então a ortogonalidade é bom, mas em excesso pode comprometer a capacidade de escrita, né? Então você escreveu um recurso que o compilador aceita, mas não tem a semântica que você queria, né? Ele aceita, executa, mas não faz o que você quer. Então, às vezes, uma linguagem que amarre o programador não é ruim, né? Java mesmo, a comunidade Python tira onda de Java, porque tudo dá erro, né? O Python permite e tal, mas tem um lado bom, mas tem um lado ruim também, né? Então, é aquela questão, não vamos levantar bandeiras de linguagens, né? Vamos abrir a mente para escolher com consciência, né? Temos muitas boas linguagens. Então, suporte para abstração, né? Quanto mais abstração a linguagem tiver, melhor, né? Existiu até uma evolução que não vingou, foi um trabalho de doutorado, e hoje professor de Carnegie Mellon, né, no Instituto de Engenharia de Software de Carnegie Mellon, que criou uma linguagem estendida do Java. Ele pegou a máquina virtual Java, pegou a gramática do Java, estendeu a gramática do Java e criou uma linguagem, né, baseada em componentes, né, a partir do Java. Então, no lugar de public class, tinha public class, mas aceita public component, né, provided interface, required interface. Então, tem várias palavras reservadas voltadas a desenvolvimento baseado em componentes. Só que essa linguagem acabou não vingando, porque cada versão da máquina virtual que saía, tinha que sair uma versão da máquina virtual, né, que tivesse essas extensões. E aí não deu para acompanhar a indústria, era um trabalho acadêmico, e aí virou trabalho acadêmico, né, oficialmente, quando parou-se de evoluir a máquina virtual Java com ela, né? Então, a gente precisa primeiro, né, ter suporte à abstração, é bom, né, mas não é o único critério. Então, permitir enxergar uma parte grande do código como uma caixa, nos momentos que quiser, isso é importante. É o dividir para conquistar. Né? Linguagens que tenham modularização como ADA, como C++, né? Como as linguagens mais modernas que têm o conceito de pacotes, né? Módulos, né? Como Python, como Java, C#, etc., elas permitem um alto nível de modularidade, de suporte para abstração, expressividade, né, facilidades, atalhos, como a incrementação da maioria das linguagens derivadas do C, né, como Java, C#, Python, o I++, incrementar o contador I, né? Então, isso daí são facilidades que acabam colando. O for each, né, para fazer iteração sobre um array, Python é fantástico para isso, né? Então, essas facilidades são, digamos assim, artifícios que tornam a linguagem com uma expressividade maior. Você escreve menos para fazer muita coisa,
né? E não perde intuitividade, não perde legibilidade. Né? Isso aí tudo bem que é relativo, estou falando meu ponto de vista, né? Pode ser que alguém julgue que perdeu legibilidade ou não, né? Por isso que eu digo, a escolha é algo que deve ser criterioso. Né? Então, a expressividade são maneiras convenientes de escrever. Olha só, quem prefere o que está escrito em Java, que é esse do lado esquerdo, ou o que está escrito em Python? Por coincidência, hoje na primeira aula de programação, segunda aula de programação orientada a objetos, alguém perguntou, professor, como é a entrada de dados em Java? Rapaz, eu fiquei com medo de assustar os caras para dizer assim, olha, nunca mais eu quero usar Java, professor, muda a linguagem. Eu digo, não, tem um tal de buffered reader, porque Java é tudo orientado a objetos, ele não é híbrido. Então é necessário criar um buffer para, a partir do buffer, fazer a leitura dos dados e converter para string. Mas vamos abstrair, né? Depois a gente vê isso. Né? Por quê? Porque eu não queria assustar. Né? Porque em Python, que é o que nós estamos acostumados nas disciplinas introdutórias de programação aqui em Arapiraca, ele é muito bom nesse sentido, é muito intuitivo. Por quê? Porque ele não é preso ao paradigma orientado a objetos. Né? Então ele permite artifícios como o input. O input, eu estou executando uma função, mas essa função está em qual objeto? Não, moço, não está em nenhum objeto, não. Ah, então não vou usar Python não, porque não é orientado a objetos. E quem disse que a orientação a objetos é a bala de prata? Né? Então o Python permite a execução de uma função direto, que outros paradigmas também permitem, como paradigma funcional, como paradigma estruturado. Né? Mas ele também permite orientação a objetos. Assim como o C++ tem essa mesma visão do Python. Eles diferem em outros aspectos, como um é fortemente tipado, outro é fracamente tipado. A gente vai ver essas características. Né? Mas há vantagens em não ser estrito ou puro, como Java gosta de se chamar, puramente orientado a objetos. Né? Mas também há desvantagens. Né? Em termos de manutenibilidade, fica mais fácil analisar um código que segue um único paradigma, né? Mas pode não ser a melhor solução sempre, né? ou na maioria das vezes até. Né? Então, a questão da tipagem que eu comentei, né? Fortemente tipado, fracamente tipado, né? É uma característica que particularmente eu considero uma das mais polêmicas. Até porque há casos que eu já usei, por exemplo, PHP ou Python, e eu gosto da característica de ser fracamente tipado. Mas há momentos que você está desenvolvendo que você diz, cara, como eu queria que essa linguagem fosse que nem Java só agora, para eu descobrir onde é que está esse erro. Né? Assim, porque linguagens fracamente tipadas, linguagens com tipagem dinâmica, elas dão muita liberdade, facilita o trabalho do programador. Mas, em compensação, dificulta o trabalho de depuração, de descoberta e identificação de erros de tipo. Né? Então, Java, C++, C, Pascal, são linguagens fortemente tipadas. Se você pega uma variável, vai criar uma variável sem definir tipo, a linguagem nem aceita, a gramática não aceita. Você tem que dizer o tipo dela. Ah, não, mas quando eu atribuir o primeiro valor, vale aquele tipo. Não. Nessas linguagens, não. Então você tem que dizer o tipo dela. Uma vez definido o tipo, é aquele tipo e pronto. Se você tentar atribuir outra coisa, ele dá erro. Né? Aí se eu precisar mudar o tipo, algumas mudanças são aceitáveis, outras não. Né? A questão do polimorfismo. Né? Mas aprecie com moderação. Né? Então é bom para depurar quando é fortemente tipado, lado do Java e C++. Mas para programar é melhor muitas vezes o fracamente tipado. Aí você tem que analisar o trade-off. Né? Existem bibliotecas de teste em Python, em PHP, que tentam ajudar nesse sentido para suprir um pouco essa lacuna. Né? Manipulação de exceções. Então isso é importante, dependendo do rigor que você quer dar para o tratamento de erros. Algumas linguagens são melhores do que outras. Né?
Então, algumas linguagens permitem você fazer referência a posições de memória, né? A maioria das linguagens, as linguagens profissionais, comerciais, todas elas precisam permitir isso. Algumas linguagens fazem isso de uma maneira mais intuitiva, como é o caso de Python, de Java, de C#, né? Você criou um objeto, você já está criando um ponteiro. Enquanto em C, C++, Pascal, você precisa explicitamente definir um ponteiro, por exemplo, né? Então, mas em Java também tem como não definir ponteiro. De certa forma, quando você usa o static, por exemplo, mas implicitamente vai ter algum ponteiro. Pode ter um só, mas tem, né? Mas é uma forma de você abstrair e não ter, digamos assim, outros ponteiros, né? Realmente. Mas cada linguagem tem características nessa liberdade de definir apelidos ou nomes de variáveis para o mesmo local da memória, por exemplo, né? Isso aí influencia na legibilidade. Isso aqui tem mais expressão, é mais automático, intuitivo, mas será que é legível? Né? Então, o outro é explícito, então será que não fica mais legível? Né? Então, aprecie e escolha, né? O custo de uma linguagem, ele não é só calculado em termos de custo de utilização da linguagem, né? Então, há outros custos envolvidos na adoção de uma linguagem. Uma delas é a licença, obviamente, né? Quais são as ferramentas de produtividade que ela tem? IDEs, por exemplo. Pouca produtividade, muita produtividade, são caras, são gratuitas, são boas, né? Então, isso tudo tem que ser levado em consideração. Qual a curva de aprendizagem? Qual o preço de cursos de capacitação? É fácil achar profissionais nessa linguagem? Eu vou precisar custear a capacitação de alguém, né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Qual a produtividade em termos de IDEs, de facilidade da linguagem, né? Produtividade mesmo do programador desse tipo de linguagem, né? Então, isso tudo vai impactar no custo do software, né? Então, será que eu tenho hardware? Eu preciso de um hardware específico para rodar essa linguagem? Será que o programa compilado nela vai rodar no meu smartphone também? Ou é possível rodar em outros dispositivos de menor poder de processamento? Então, isso tudo a gente tem que ser levado em consideração caso a caso, né? Então, custo de execução, né? Os compiladores são otimizados, os processadores são feitos para rodar melhor esse tipo de linguagem, como é o caso de Java, né? A Sun, ainda no tempo do Solaris, né? Aquele servidorzão, né? Quase um mainframe, ele tinha processadores que eram otimizados para Java, né? Então, isso não deixa de ser uma grande vantagem para quem tem aquele hardware, né? Quem quer comprar a solução casada inteira, né? Mas não é a única maneira de se otimizar um código. Existem compiladores ou máquinas virtuais, interpretadores que executam de forma otimizada, né? O custo, digamos assim, de adquirir esses compiladores, de desenvolver, no caso da Google, que criou linguagens para uso próprio, então ela teve que analisar o custo de desenvolver os compiladores ou os interpretadores, né, ou os tradutores de linguagens, né, como algumas linguagens, né, como o TypeScript, que por baixo dos panos ele é convertido para JavaScript, que já tem interpretadores de JavaScript disponíveis em qualquer browser, né? Então há facilitação nesse sentido. Então, mas alguém tem que produzir esse conversor, né? Será que já existe ou não, né? O custo da execução, será que executa direto no processador depois da compilação? Será que é interpretado? Né? Como acontece isso daí, né? O custo da correção de bug, será que tem bibliotecas para digamos assim, confinar as falhas, né, para, uma vez que aconteceu a falha, ela não pipocar até o final, ela simplesmente travar, parar tudo e gerar um arquivo de log seguro, para que eu não tenha prejuízos maiores, né? Será que a manutenção é facilitada? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração na hora de escolher uma linguagem. Beleza?
Alguma dúvida, pessoal? A gente vai parar nessa questão do custo para a aula de hoje. Nossa aula vai ser até essa parte, né? Nossa aula síncrona de hoje. Então, pessoal, a gente fica por aqui nessa nossa primeira aula síncrona de paradigma, né? Uma aula mais teórica, né? Porque é uma apresentação geral, né? Uma introdução geral dos paradigmas de linguagens, né? Mas depois a disciplina fica mais prática, mais dinâmica, no sentido de pincelar linguagens diferentes e a gente rodar linguagens diferentes, em alguns casos até de forma integrada, para ver que é possível, né? Tá joia? Valeu!